Então, o título da pregação de hoje é O Orgulho Cega-nos para Cristo. O Orgulho Cega-nos para Cristo. E nós temos estado em Mateus, mas mais especificamente nós temos estado numa secção onde os eventos que Mateus vai relatando demonstram de forma cada vez mais clara, de forma cada vez mais evidente, a identidade de Jesus como sendo o Messias que todos estavam à espera, como sendo o Messias que estava profetizado. Até então, a maior parte das pessoas andava a rejeitar Jesus. A maior parte das pessoas que se cruzou com Jesus recusou-se a aceitar a identidade de Jesus. E no final do capítulo 13, que foi onde começou esta nossa secção, se quiserem abrir, nós vamos fazer apenas um pequeno resumo desta secção, que está prestes a terminar, hoje e depois mais uma depois desta. Então, no final do capítulo 13, Jesus está na sua própria terra. Jesus está em Nazaré. E ele prega na sinagoga. As pessoas ficam maravilhadas com o seu ensino, mas as pessoas não querem aceitar que Jesus seja mais do que apenas aquela criança que eles viram crescer, o filho de José, o filho de Maria, com todos os seus irmãos. Não aceitam que ele seja mais do que isso. Recusam-se a aceitar e a crer que ele era o Messias prometido. No episódio seguinte, nós vimos como líderes políticos como Herodes e Herodias viram em Jesus uma ameaça, porque Herodes, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir aquilo que Jesus ensinava, ao ouvir os milagres que Jesus fazia, Herodes associou imediatamente a João Batista. João Batista que ele tinha mandado decapitar, porque João Batista era uma pedra no sapato dele, uma vez que João Batista andava a apontar o pecado dele por se ter casado com a sua cunhada, a esposa do seu irmão, Herodias. Então, Herodes vê em Jesus a possibilidade do renascer de um dedo a apontar na sua consciência. Então, o próprio Herodes se torna numa ameaça para Jesus. Então, eles, por não quererem lidar com as suas consciências sujas, não aceitam a pessoa de Jesus. A seguir, temos o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O momento em que Jesus curou muita gente e depois Jesus alimentou uma multidão também de forma milagrosa. E esta multiplicação lembra, em vários aspectos, a provisão milagrosa de Deus por parte de Moisés ao povo do Egito, ao povo quando saiu do Egito e estava no deserto. O povo que não tinha comida e que Deus deu através do maná, através das codornizes. Então as pessoas certamente fariam as ligações, veriam Jesus e de facto reconheceram, um dos outros evangelhos relata isso, que Jesus seria o profeta que Moisés disse que viria, que seria semelhante a ele e que era para ouvi-lo. Então Jesus aí apresenta-se como esse profeta, Jesus apresenta-se como pastor e rei ao cuidar das ovelhas e apresenta-se também como o sacerdote. E que ele intercede e ele é o próprio pão, como depois no decorrer desse milagre nos mostra João. Ele apresenta-se como o próprio pão, o pão que alimenta. Então, nesta passagem, temos de uma forma muito clara que Jesus está a apresentar como o Messias. No banquete messiânico, onde as pessoas vêm e estão com o rei e se alimentam da mesa do rei. Tanto foi assim, e na cabeça das pessoas fez sentido, que no final as pessoas quiseram fazer de Jesus o quê? Rei. Quiseram forçá-lo a ser rei. E por isso Jesus despacha as multidões e Jesus também despacha os seus discípulos. E aí entramos no episódio seguinte. Jesus não cede à pressão do povo, à pressão popular de se tornar rei. Os discípulos, se calhar, também tinham essa expectativa, porque Jesus já vinha a ser recusado, Jesus já vinha a ser rejeitado. Eles pensaram, bom, é desta agora que Jesus se vai fazer rei e que nós vamos estar aqui com ele para reinar. Daí que as discussões deles, às vezes, eram, eu é que vou estar à sua direita, eu é que vou ser o seu braço direito. Então as discussões deles tinham a ver com isto, com o reinado físico e político de Jesus. Então Jesus manda a multidão embora, Jesus manda também os discípulos embora, manda-os para o outro lado do lago. E nessa travessia no lago, os discípulos enfrentam uma grande tempestade. Conhecemos bem este episódio. Jesus fica no monte retirado a orar. E enquanto os discípulos enfrentam esta tempestade, Jesus vai dirigir-se a eles, no ponto exato onde eles estão. Era de madrugada, estava escuro. As ondas certamente não estavam calmas, estavam agitadas, altas, água por todo o lado. E Jesus vai ter exatamente no sítio
onde eles estão. Isto revela a sua divindade, nós vimos isto. E ele caminhou sobre as águas. E depois de resgatar Pedro, que se deixou afundar, ele acalma a tempestade e todos os discípulos prostram-se diante dele e pela primeira vez eles vão afirmar: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. A primeira vez que eles reconhecem. Então os discípulos demonstram aqui começar a ganhar alguma compreensão da pessoa de Jesus. Daí que isto está na secção que eu chamei da identidade de Jesus. Quem dizem que eu sou? Agora, depois disto temos uma reação totalmente diferente, protagonizada por líderes religiosos. Não os fariseus com quem já temos estado habituados, mas os fariseus da classe alta, os fariseus especiais, uma comitiva especial que foi enviada de Jerusalém para ir confrontar Jesus. E então eles vão confrontar Jesus, eles pretendem humilhar Jesus publicamente. E nessa passagem nós vimos que muitas vezes os religiosos são aqueles que estão mais preocupados com os aspectos exteriores, com tradições que não foram instituídas por Deus, do que com aquilo que de facto importa, que é o quê? O coração. Porque do coração é de onde procedem todos os males, todo o pecado. E pessoas que estão agarradas à sua autojustiça, que não aceitam fazer este transplante de coração, são pessoas que nunca vão ver a verdadeira identidade de Jesus, como os fariseus não viram. A seguir este episódio temos um episódio lindíssimo, de alguém que tem uma postura totalmente oposta a esta dos fariseus. Quem é? Uma mulher que nem é judia, ela é cananeia e ela é pagã. E ela, no seu desespero, vai atrás de Jesus, ela persiste em ir atrás de Jesus, porque ela leva 3 negas. E, no entanto, ela continua e ela vai. A primeira nega é a ausência de resposta de Jesus. Ela clama, Jesus não responde. Silêncio. A segunda é a conspiração dos discípulos junto de Jesus para mandar aquela mulher embora, porque ela ia atrair as atenções. Isto porque Jesus tinha saído do território judaico e tinha ido para terras não judias, para terras gentílicas. Jesus queria estar resguardado. Jesus queria passar desapercebido. Okay? E aparece aqui esta mulher gritar atrás dele e a chamar as atenções. Então os discípulos dizem: Jesus, manda embora. A terceira é o argumento que Jesus dá à mulher e diz: olha, eu vi para os israelitas, eu não vi para os gentios. Mas a persistência dela é tal e a contra-argumentação dela é tal que Jesus vai abrir a boca dele para fazer um elogio que ele não tinha feito até aqui a nenhum judeu. Grande é a tua fé. É uma mulher gentia. E então ele cura aquela mulher. Cura a filha da mulher. O episódio que vem a seguir está muito relacionado com este e é o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que vimos da outra vez. Em que Jesus também se apresenta ele como profeta, ele apresenta-se como rei e pastor e apresenta-se como sacerdote. Mas desta vez, para quem? Para os gentios. Porque ele não está em território judaico, ele está no meio dos gentios. Então a identidade do Messias aqui mostra-nos que ele veio não só para os judeus, mas veio para todos os povos de toda a terra. Tal como ele se dirigiu àquela mulher, ele apresentou-se como um Messias que não faria acepção de pessoas. E hoje vamos voltar para a Galileia. Hoje vamos voltar com Jesus e com os discípulos para a Galileia. E se nos 2 últimos episódios que vimos houve um acolhimento da pessoa de Jesus, neste episódio novamente nós vamos ver rejeição a Jesus. Na verdade, aqui começa o declínio da popularidade de Jesus. Vamos ver 2 grupos de pessoas que demonstram incredulidade. Mas 2 histórias com 2 desfechos diferentes. Um negativo e o outro positivo. E vamos perceber qual é o ingrediente que faz com que esse desfecho seja positivo ou negativo. Então, Mateus 16, versículos 1 a 12. É a nossa passagem de hoje. (16, 1 a 12). E diz assim: Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova. E pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: Ao cair da tarde, dizeis que fará bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão.
E Jesus lhes disse: atenção, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: isto é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Vamos orar. Senhor, como cantámos ainda agora, pedimos-te uma vez mais, mostra Cristo diante dos nossos olhos. Revela a tua glória, Senhor. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 18, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Que nos encantemos com a tua palavra e que nos maravilhemos contigo e que percebamos também aquilo que em nossos corações precisa da tua intervenção, precisa ser deixado, Senhor. Senhor, visita-nos em graça, Senhor, no poder do teu Espírito. Auxilia-nos neste momento, Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. No finzinho da passagem que vimos na semana passada, Jesus e os discípulos entram no barco e vão até Magadã, que já fica na Galileia. Então, território novamente judaico. Estava a ser tão bom Jesus estar em território gentílico, não estava? Agora vamos outra vez ter que nos deparar com estas pessoas duras. E lá está Jesus, e mais uma vez vão ter com ele fariseus e saduceus. Mas aqui nós temos um ponto interessante e diferente. É que não são só os fariseus que vão ter com ele. São os fariseus e os saduceus. E esta é uma união estranha, que não acontecia de modo nenhum, nem de jeito nenhum, porque eles odiavam-se. Fariseus e saduceus detestavam-se e não podiam caminhar juntos. 2 grupos religiosos que não se davam. Uns eram conservadores, fundamentalistas, e outros eram liberais, progressistas. Os fariseus eram fundamentalistas. Acreditavam na interpretação literal da lei. Acreditavam que os corpos iriam um dia ressuscitar. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição dos corpos. Não acreditavam na imortalidade. Os fariseus acreditavam. Nem acreditavam em anjos, nem no Espírito de Deus. Não acreditavam em nada disso. Os fariseus eram os conservadores. Guardavam as tradições, como já temos visto. Já os saduceus não respeitavam tradições. Os saduceus não ouviam os rabis, não ouviam os mestres. Para eles era só as escrituras. Mas as escrituras não de forma literal. De forma apenas, assim, alegórica. Socialmente e politicamente os saduceus eram superiores. Eram os aristocratas. Eram aqueles que estavam metidos no mundo da política. Eram prósperos, eram mais ricos. Os fariseus não. Eles adotaram a cultura helenista. Então eram culturalmente progressivos. Já os fariseus não eram tão abastados como eu acabei de dizer, e eles não absorviam a cultura. Eles queriam manter pura a cultura judaica. Okay? Então eram fechados e afastavam só o máximo de influências e intrusões da cultura gentílica. Então estas são diferenças significativas. Não são pequenos detalhes. São grandes diferenças doutrinárias. São formas diferentes de abordar a fé. No entanto, aqui, o que é que eles fazem? Juntam-se. Todas essas diferenças tão antagónicas, tão opostas, neste momento são colocadas de lado para um propósito maior na perspectiva deles. Qual era esse propósito? Destruir Jesus. Ok? Destruir Jesus. Humilhá-lo publicamente. Mostrar a toda a gente, não, ele não é o Messias que vocês acham que ele é. Era esse o objetivo deles. De que forma é que eles colocam Jesus à prova? Pedem um sinal. Um sinal do céu. Agora, será que eles já não tinham visto sinais suficientes? Jesus curou pessoas que sofriam de diferentes enfermidades, imensas enfermidades, de uma forma que as pessoas nunca tinham visto. Um leproso a ser curado imediatamente. Cegos que viam, coxos que andavam. Jesus ressuscitou pessoas dos mortos. Jesus acalmou a tempestade, dominou a natureza. Jesus libertou espíritos malignos que oprimiam as pessoas. Que sinais mais é que eles queriam ver? E John MacArthur, ele explica que
os judeus tinham uma superstição em que acreditavam que os demónios podiam fazer milagres terrestres. Mas só Deus podia fazer sinais celestiais. Daí que numa passagem anterior que nós vimos, Jesus foi acusado de quê? Lembram-se pelos fariseus? Jesus foi acusado de fazer tudo o que fazia no poder de Satanás, no poder de Belzebu. Então eles agora pediam a Jesus que confirmasse que ele vinha de facto de Deus e não dos demónios. Eles esperavam sinais talvez como os de Moisés, nas pragas em que caiu o granizo do céu e destruiu as plantações, ou então a escuridão que se abateu sobre os egípcios, ou talvez sinais como o de Elias, quando Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu não só o sacrifício, mas todo o altar que estava completamente banhado em água. Talvez fossem sinais desses que eles esperavam. Mas o pedido deles, na verdade, não era mais do que uma desculpa para não aceitarem como Messias. E esse é o ponto. Tudo o que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia ensinado já demonstrava que ele era o Messias. Há um outro fariseu, de quem João fala no capítulo 3, que vai ter com Jesus durante a noite. Quem é? Nicodemos. E Nicodemos diz o seguinte: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então este fariseu aqui reconhecia que Jesus vinha de Deus. Então era má vontade dos outros. E Jesus vai responder dizendo que eles sabem prever a meteorologia a partir de coisas simples como olharem para as cores do céu, mas no entanto não conseguem interpretar os sinais dos tempos. E se repararem aí na primeira porção do texto, as palavras que aparecem mais nos primeiros 4 versículos, neste embate entre os fariseus e saduceus e Jesus, a palavra que mais se repete é o quê? Sinais. Aparece 5 vezes. E a palavra a seguir que se repete é interpretar. Então eles pediam a Jesus que realizasse um sinal miraculoso. Mas Jesus diz-lhes que se eles sabiam interpretar os indicativos meteorológicos, também deveriam saber interpretar os sinais dos tempos, pelos quais eles poderiam perceber que Jesus era de facto o Messias. Agora, o problema dos fariseus e dos saduceus não era não compreenderem que Jesus era o Messias. Era não quererem aceitar que Jesus era o Messias. E isto faz toda a diferença. Porque pior cego que o cego é aquele que não quer ver. E este é o ponto. Eles não queriam ver. E nós percebemos isso com um exemplo muito simples ligado ao Natal. Quando os magos do Oriente foram ter com Herodes à procura do rei que nascera. E Herodes vai consultar os sacerdotes, Herodes vai consultar os mestres de Israel e pergunta-lhes: olhem, nas Escrituras, o que é que diz sobre o local do nascimento de Jesus? Eles sabem responder ou não sabem? Sabem. Em Belém, dizem eles. Então eles sabem, eles têm conhecimento. Eles conheciam as Escrituras. Eles eram os teólogos. Eles ouviram o ensino de Jesus, eles viram os milagres de Jesus. Mateus, à medida que vai desenrolando o seu evangelho, ele vai mostrando como é que Jesus vai cumprindo várias das profecias que estão no Antigo Testamento. Então eles eram teólogos, eles viam, mas eles não queriam aceitar. Eles foram cegados pelo seu próprio orgulho. E é exatamente por isso que a seguir vem a acusação de Jesus. Jesus diz que eles são uma geração quê? Má. E numa outra passagem, quando Jesus diz guarda-os do mal, do maligno, é a mesma palavra que Jesus usa aqui para má. Ou seja, vocês são uma geração maligna. Maligna. E adúltera. Adúltera no sentido de infiel a Deus. No Antigo Testamento, várias vezes esta ideia é colocada porque Israel é como a noiva de Deus. E quando Israel se desviava para adorar outros deuses, é chamada então de adúltera, de infiel. E Jesus acusa-os então de serem malignos, de serem infiéis, porque não querem aceitar aquilo que Deus lhes estava a mostrar. Que finalmente, na história da redenção, Deus tinha vindo para salvar o seu povo por meio do Messias. Jesus diz então, olha, vocês não vão ter nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Antes, Jesus já tinha dado essa resposta. Jesus está a repetir novamente esta ideia. E qual é o sinal de Jonas? É que Jonas teve 3 dias na barriga do peixe, depois veio à superfície, da mesma forma Jesus estaria 3 dias na sepultura e depois ressuscitaria. Então este seria o derradeiro sinal, a ressurreição de Jesus. Mas, até esse sinal, eles se recusaram a aceitar. E a prova disso está lá no capítulo 28 de Mateus, 11 a 15, que diz:
Alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Ou seja, Jesus tinha ressuscitado, a pedra tinha caído. Okay? E reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, suborno, ordenando-lhes que dissessem, ou seja, que dessem uma versão diferente da história. E a versão diferente da história seria: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Então eles queriam que uma versão diferente fosse contada. Eles não aceitaram, mesmo depois, este sinal de Jesus. O orgulho deles cegou-os por completo, mesmo tendo todas as evidências diante deles. Então, a incredulidade deles não era por ignorância, não era por falta de conhecimento, era fruto do orgulho. E o que é que Jesus faz? Qual é a reação de Jesus face a isso? Como é que termina este episódio com os fariseus e saduceus? Como é que termina? Jesus vai-se embora. Jesus vira-lhes as costas e vai-se embora. Agora vemos outro grupo de pessoas que também demonstrou incapacidade de interpretar Jesus. Os discípulos. A partir do versículo 5. E podemos ler novamente do 5 ao 12 para ficar fresco na nossa memória aquilo que vamos ver. Versículo 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: atenção, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas tendo cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Então o texto fala-nos que os discípulos atravessaram um lago e se esqueceram de levar pão. Agora, eles tinham presenciado o milagre da multiplicação. Tinham sobrado vários pães, mas não levaram nenhum com eles. E ao depararem-se com esta situação de falta de alimento, Jesus dirige-lhes a palavra. Logo após este encontro com os fariseus e saduceus. E diz-lhes: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Como é que os discípulos interpretam estas palavras de Jesus? Levam de forma literal. Pensaram, como mostra o versículo 12, que Jesus estava a falar do fermento dos pães. Okay? Então eles levam as palavras de Jesus de forma literal. E Jesus vai-lhes dar uma nova reprimenda, acusando-os uma vez mais. Ele tinha dito a Pedro naquele episódio no meio da tempestade, e agora diz ao grupo dos discípulos o quê? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Por estarem tão preocupados com o pão, ao invés de perceberem o significado espiritual das coisas que ele queria dizer. Então há aqui uma falta de compreensão por parte dos discípulos. No episódio anterior, houve uma falta de compreensão por parte dos fariseus, motivada pelo orgulho. E agora, neste episódio, há também uma falta de compreensão, mas motivada pela ignorância e pela imaturidade. E é isso que faz toda a diferença. E primeiro Jesus vai condenar o facto dos discípulos, face aos 2 milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, por ainda estarem preocupados com que queriam comer ou não. Não se lembravam que Jesus podia dar ali comida de forma milagrosa. E em seguida Jesus condena-os sim por não terem compreendido aquilo que ele lhes quis dizer. E Jesus já tinha usado o fermento como ilustração, mas de forma positiva, quando ele nas parábolas se referiu ao reino de Deus como sendo como um fermento que está ali pouco visível, que passa desapercebido, mas que ao crescer vai ter uma grande influência, vai crescer de uma forma grande. Aqui o fermento tem um sentido negativo. Refere-se à influência negativa de algo. Então Jesus está a pedir aos discípulos que tenham cuidado com a influência dos fariseus e dos saduceus, com o ensino deles. Agora, os discípulos chegaram lá ou não chegaram? Chegaram. Os discípulos chegaram lá. Quando Jesus perguntou: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas tendo cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Jesus disse: eu não vos estou a falar de pães. Entendam que o fermento tem a ver com os fariseus, com os saduceus. E eles entenderam. Jesus foi paciente com eles e Jesus levou-os ao ponto da compreensão. Foi isso que Jesus fez com os fariseus e saduceus?
Não, com os fariseus e saduceus Jesus foi-se embora. Com os seus discípulos, ele pacientemente os levou à compreensão. Os discípulos não compreendiam, não porque não quisessem ver, porque eles seguiam Jesus. Eles queriam aprender de Jesus. Eles já haviam afirmado que Jesus era o Filho de Deus. Eram seus seguidores, seus alunos. Eles não compreendiam por ignorância, por falta de fé, por imaturidade. E é isto que faz toda a diferença entre o episódio em relação ao episódio anterior. A uns Jesus abandonou, deixou-os entregues a si mesmos, a outros Jesus instruiu, até que compreendessem. Okay? Esta é a nossa passagem. É possível ver incredulidade nos dois grupos. Os dois grupos demonstram incredulidade, mas por detrás, no íntimo do ser de cada um, há atitudes e motivações diferentes que fazem toda a diferença, passa a redundância, no resultado. Então podemos colocar assim, frente a frente, dois grupos diferentes de pessoas que sofrem de incredulidade, sofrem de incapacidade de compreender as coisas de Deus, o orgulhoso e o humilde. Okay? O orgulhoso e o humilde. Então o primeiro ponto de onde vamos retirar algo para nós é: o orgulho leva-nos a nos juntarmos a quem nos pode ser útil, já a humildade leva-nos a estar do lado de alguém, mesmo que isso nos traga prejuízo. Vou repetir, eu sei que é um subtítulo grande. O orgulho leva-nos a nos juntarmos a quem nos pode ser útil, já a humildade leva-nos a estar do lado de alguém, mesmo que isso nos traga prejuízo. Então algo que podemos perceber a partir desta passagem é que pessoas com más intenções, o que é que fazem? Juntam-se. Pessoas com más intenções juntam-se. Mesmo que tenham ideias diferentes, mesmo que sejam diametralmente opostas em muitas áreas, se têm um propósito, elas vão se unir. O orgulho faz com que a pessoa se junte a outras que a fazem sentir-se aparada na sua posição. O orgulhoso pode até saber que a situação com a qual se está a deparar é verdadeira e correta, mas o facto de não querer dar o braço a torcer vai fazer com que ele busque outras pessoas que pensem da mesma forma que ele e que reforcem a atitude dele, para ajudá-lo a vencer o seu combate e também para ajudar a suavizar a sua consciência. Porque se são mais, então é porque a maioria normalmente tem razão. E aí a consciência fica suavizada. A tendência é a pessoa rodear-se daqueles que sabe que lhe vão ser úteis também. O orgulhoso é assim. O orgulhoso rodeia-se daqueles que sabe que pode beneficiar deles. Daqueles que lhe vão dar razão. O orgulhoso busca sempre aquelas pessoas que pensam igual a ela. Não por uma questão de demonstrar com maior clareza, maior força a verdade, mas para demonstrar que ele tem razão. E vemos no Antigo Testamento um exemplo que teve consequências trágicas, destruidoras, destrutivas, que mudou o rumo de uma nação completamente, por causa disto aqui, por causa desta atitude. Estou a falar de Reboão, filho de Salomão. Podem abrir comigo lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 12, 3 a 11, quem for rápido a abrir. 1 Reis 12, 3 a 11. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão, que tinha acabado de se tornar rei. E diz assim: teu pai aumentou o nosso jugo. Não encontrou a passagem? Então deve ser segundo Reis. É primeiro Reis? Tá bom. Então, de novo, Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão. O teu pai aumentou o nosso jugo. Agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide embora, e depois de 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. O rei Roboão buscou o conselho dos anciãos que haviam servido o seu pai Salomão quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: que conselho dareis para que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e lhe responderes com boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e buscou o conselho dos jovens, que haviam crescido com ele e o serviam, perguntando-lhes: que conselho
Desculpem. Que conselho dareis para que respondamos a este povo? Que conselho dareis para que respondamos a este povo que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: este povo te disse, teu pai fez pesado o nosso jugo. Tu, porém, torna-o leve para nós. Assim lhe farás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se meu pai vos impôs jugo pesado, eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Ele não ouviu o conselho dos anciãos, que deram um bom conselho. Ele foi ouvir o conselho dos jovens, que foram, na verdade, alimentar o seu quê? O seu ego. Mostra a tua força, mostra o teu poder, mostra quem manda aqui. Mostra quem tu és. Tu acabaste de te tornar rei, precisas de ganhar o respeito do teu povo. Então, mostra-te forte. Qual é que foi a consequência disto? O povo dividiu-se. A nação de Israel dividiu-se em dois. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Nos Salmos, nós também damos conta de como os maus se juntam para atacar os justos. Salmo 2:2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Salmo 41:10. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Salmo 71:10. Pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planeiam matar-me. Então o orgulhoso sempre vai procurar se rodear de bajuladores e evitará a crítica a todo o custo. O orgulhoso é alguém que procura caçar elogios. E por isso vai rodear-se de pessoas que sabe que o vão estar sempre a elogiar. E a Bíblia mostra como o caráter de alguém é testado, é provado na forma como reage aos elogios. Provérbios 27:21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos elogios que recebe. A Bíblia demonstra que é melhor estar-se rodeado de quem diz a verdade, ainda que às vezes seja dura, do que aqueles que saciam a vontade do orgulho. Diz Provérbios também: é melhor a repreensão declarada do que o amor encoberto. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. A tendência mais fácil é as pessoas se unirem para fazer o mal. Mais depressa se unem as pessoas para tirarem vantagem financeira, encobrindo-se uns aos outros para todos terem lucro e entrarem dentro de esquemas de corrupção, do que se juntarem para pensar como é que podem beneficiar o povo que estão a governar. É isto que temos visto nos países que conhecemos. Mais depressa, os alunos de uma escola secundária ou da universidade se unem para sair juntos e fazerem asneiras do que para trabalharem e estudarem juntos a fim de se apoiarem uns aos outros. É verdade ou não é? Mais depressa, colegas de trabalho se juntam para denegrir um outro colega de trabalho a fim de terem alguma vantagem promocional do que se juntam para trabalharem juntos de forma em equipa, conseguirem alcançar todos os objetivos. Eu podia dar outros exemplos. Agora, todas estas uniões que nós vemos à nossa volta resultam de motivos o quê? Utilitaristas. Aquilo que eu posso beneficiar. Agora, a humildade de alguém é demonstrada pelo amor que se tem pelo outro ao ponto de ajudar. Ao ponto de estar ao lado, sem ganhar nada em troca. Ou até tendo prejuízo por se ajudar e se estar na companhia dessa pessoa. Isso é humildade. Os discípulos, neste estágio aqui, já podiam ter abandonado Jesus. Momentos antes, a maior parte dos discípulos tinha abandonado Jesus. Depois de Jesus ter um discurso duro. Jesus estava a ficar impopular. Jesus estava a ser pressionado pelos líderes políticos. Jesus estava a ser alvo de conspirações pelos líderes religiosos para matá-lo. Jesus tinha sido abandonado pela maior parte dos discípulos. Os apóstolos estavam com Jesus e muitas vezes quando estavam com Jesus ainda recebiam reprimendas. E no entanto, o que é que eles fazem? Permanecem junto de Jesus. Humanamente falando, não era nada lucrativo estar ao lado deste homem. Não era. E no entanto, eles permaneciam ao lado de Jesus. Jesus demonstrava-lhes de diferentes formas que Ele os amava, que cuidava deles, como quando acalmou aquela tempestade.
Mas o ponto aqui é que a relação dos apóstolos com Jesus não era muito lucrativa, segundo os padrões humanos. E isso demonstra a humildade deles em estarem com Jesus e em seguirem. Quantas vezes, por uma questão de querermos fazer a nossa vontade a todo o custo, não nos juntamos a pessoas que sabemos não serem aquelas que têm as atitudes mais corretas? Quando queremos contrariar o que está certo ou queremos evitar aquilo que está certo, geralmente nós procuramos companhia, para não estarmos sozinhos, para demonstrar que de alguma forma temos razão ou para garantirmos que alcançamos aquilo que tanto desejamos. Isso é bem ilustrado pelos adolescentes, não é? Num argumento que sempre utilizam com os pais. Qual é o argumento? Mas os outros também fazem, mas os outros também dizem, mas eles também vão. O argumento é sempre este. É o da maioria. Juntam-se a quem está na maioria, mesmo sabendo que estão errados. Agora, por vezes, o buscar a companhia dos outros pode ser mais subtil. E aqui, se calhar, a maior parte de nós entra com maior facilidade. Quando nós nos comparamos com os erros e com os defeitos dos outros, de forma a minimizar os nossos próprios. Então, rodeamos de companhia de pessoas que sabemos na nossa consciência, não precisa ser fisicamente, mas comparamos-nos com elas de modo a diminuir a nossa culpa, a diminuir as nossas fraquezas e as nossas debilidades. E tudo isso porquê? Por orgulho. Tudo isso para não querermos reconhecer que temos de facto debilidades. Tudo isso para querermos alcançar a todo o custo a satisfação dos nossos desejos. Tudo isso porque não queremos abandonar aquilo que seguramos nas nossas mãos. Porque não queremos reconhecer os nossos pecados. Então o desejo de uma boa reputação, o desejo de agradar os outros, podem levar-nos a vender a nossa integridade junto dessas pessoas. O desejo de status, o desejo de poder, de dinheiro, de reconhecimento, de independência de vontade, de satisfação de desejos, podem levar-nos a arranjar amizades que vão exatamente alimentar tudo isso. Mas a vida vai mostrar que essa não é a atitude mais sábia e sensata. Nem é questão de ser correto, porque isso não é. Mas nem é sensato, porque normalmente essas pessoas que cozinham junto connosco, a maldade e que alimentam o nosso ego, são depois as mesmas pessoas que por conveniência vão fazer o que connosco? A mesma coisa. Vão nos dar as costas. Vão nos dar facadas. Deixamos de ser úteis e jogam-nos fora. Aliás, isso aconteceu entre os saduceus e os fariseus. Aqui uniram-se contra Jesus, mas mais à frente, lá em Atos, Paulo precisava de safar de uma situação. E estava lá os fariseus e os saduceus à frente dele. Então ele vai lançar uma acha para a fogueira, que ele sabia que aquilo ia arrebentar e ia dar estrondo. O que é? Ele fala só em ressurreição. Os fariseus creem na ressurreição, os saduceus não. O que é que acontece? Uns viram-se contra os outros e Paulo lançou a bomba e está safo. Ok? Ou seja, esta união para propósitos maus é uma união que é falsa. É uma união que é utilitarista e segundo conveniência. Quando deixa de ser conveniente, acabou. E se calhar muitos de nós aqui já experimentámos isso. Ou já vimos isso em terceiros. Ou seja, o orgulho leva-nos a nos juntarmos a quem nos pode ser útil. Já a humildade leva-nos a estar do lado de alguém, mesmo que isso nos traga prejuízo. Por outras palavras, podemos resumir esta secção. O orgulho é utilitarista, a humildade é sacrificial. O maior exemplo de humildade foi Cristo. Cristo não tinha nada que acrescentar à sua divindade. Ele já era plenamente Deus, plenamente merecedor de glória, autossuficiente, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele não ganhava nada em se fazer homem, em se limitar na natureza humana, em ser rejeitado pelos homens, abandonado pelo próprio Deus. Ele não ganhava nada com isso. Então não foi por lucro. Pelo contrário, ele foi prejuízo. E ele veio e se doou e teve prejuízo por nossa causa. Ele doou-se em favor daqueles que não podiam dar nada em troca, a não ser rejeição, desprezo e mesmo depois de salvos, uma fé débil, um amor vacilante e inconstante. É isto que muitas vezes depois temos para dar a Jesus. A Ele que nos deu tudo. Então o primeiro e maior passo de humildade que podemos dar é reconhecer que não temos quaisquer recursos em nós. Que somos despidos de justiça, que não somos autossuficientes, que somos pecadores, que não amamos a Deus nem ao próximo como deveríamos, que estamos sempre aquém. Mesmo nos nossos melhores momentos, estamos aquém. Precisamos desesperadamente da graça e da misericórdia de Cristo. Só quem dá este primeiro passo
pode ver Cristo a manifestar-se em glória. Os fariseus não viram Cristo manifestar-se em glória. Os discípulos viram. Só quem dá este passo pode ver Cristo a manifestar-se em glória. Quem se nega a si mesmo, quem nega o seu status, quem nega os seus direitos, quem nega a sua independência, quem nega a sua arrogância, é que pode ser curado da sua cegueira espiritual. Já quem permanece no orgulho, quem não quer reconhecer que precisa de ajuda, quem não quer abrir mão do desejo de prestígio e de posição de Deus sobre si mesmo e sobre os outros, que se recusa a reconhecer a sua dependência de Deus, vai permanecer cego espiritualmente, não vai discernir as coisas de Deus, não vai ver a glória de Deus e a presença de Deus na sua vida. Não vai. Só dando o passo de humildade em direção a Cristo é que se pode depois também começar a dar pequenos passos de humildade em direção ao outro. Porque o Cristo a quem nós nos entregamos habita em nós por meio do seu Espírito e nos dará todos os recursos e capacidades para então nos dirigirmos ao outro, em direção ao outro, com humildade. Ok, vamos agora ver a segunda característica do orgulho e da humildade a partir deste texto. O orgulho recusa-se a aceitar o óbvio. O orgulho recusa-se a aceitar o óbvio. A humildade permite ser-se confrontada na sua ignorância, imaturidade e falhas. Os fariseus sabiam prever as condições meteorológicas. Para eles os sinais eram fáceis de interpretar. Esses sinais. Agora os outros sinais, eles não queriam ver. Que Jesus era a consumação dos tempos, das promessas da história da redenção. E como nós dissemos, não é que eles não conseguissem ver, é que eles não queriam ver. E é isto que o orgulho faz. O orgulho impede a pessoa de aceitar o óbvio. O orgulho faz com que a pessoa não queira aceitar os factos e argumentos que estão mais que provados dentro do seu nariz. O orgulho impede a pessoa de aceitar isso. A pessoa orgulhosa, mesmo depois de ser vencida em todos os argumentos, vai fazer como os fariseus ainda. Vai tentar buscar mais situações, mais argumentos para tentar desfazer uma derrota que já é óbvia. No fundo, ela sabe que não vai mudar nada. E a prova de que com os fariseus não mudaria nada é que mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, como nós vimos, eles não aceitaram. Então o problema era o orgulho mesmo. O orgulhoso é o pior cego. É aquele que não quer ver, não quer admitir o erro, não quer admitir o seu pecado, não quer admitir a sua necessidade e debilidade, prefere continuar em trevas, prefere continuar no seu estado do que se expor, do que demonstrar fraqueza, do que dar o seu braço a torcer. E João 3,20 fala disto: todo aquele que pratica o mal odeia a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Não quer expor as suas debilidades e limitações. Porquê? Porque isso vai humilhá-lo. Tudo menos se humilhar, tudo menos dar o braço a torcer. Então a pessoa fica cega pelo seu próprio pecado, pela recusa de se arrepender e de mudar, pela recusa de se humilhar. E aqui entra Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo dos homens, que quer que as pessoas continuem nesse estado e por isso mantém-nas presas ao pecado. Através de tentações, através de ilusões, através de engano, alimenta-lhes o ego, cega-lhes o entendimento. E Paulo disse, nesse sentido, se o nosso evangelho está encoberto, é por os que estão parecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4. O pecador orgulhoso que quer permanecer no pecado recusa-se a aceitar a existência de Deus. O ateu é um orgulhoso que não quer reconhecer que Deus existe. Porque reconhecer que Deus existe implica em reconhecer o quê? As suas falhas morais diante de um Deus que é 3 vezes santo. Um ateu é um orgulhoso que não quer prestar contas a um Deus. E esse é o ponto. Porque toda a gente na sua consciência sabe que Deus existe. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. A incredulidade, a cegueira dessas pessoas é fruto do orgulho. Agora, há outro tipo de incredulidade, ou outro tipo de cegueira espiritual, que não é fruto do orgulho, mas apenas da ignorância e maturidade. E isto é demonstrado pelos discípulos. Agora, a humildade deles manifestou-se em que eles aceitaram mais uma repreensão de Jesus, em que eles demonstraram ser ensináveis diante de Jesus. Eles não queriam ter razão a qualquer custo. Eles estavam dispostos a ser repreendidos e a ser ensinados por Jesus. Então, a porta não se fecha diante da falta de fé ou da imaturidade. A porta de Deus não se fecha diante da falta de fé ou da imaturidade, ou até mesmo dos pecados.
A porta fecha-se diante do orgulho. Diante do orgulho. E há um exemplo muito bonito de um pai que demonstra isto aqui que eu acabei de dizer. Que está lá em Marcos capítulo 9. Se quiserem abrir, se quem abrir rapidamente pode abrir, eu vou ler. Marcos 9, 17 a 27. E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito imundo. Onde quer que o espírito o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão. O endemoninhado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus disse: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio. Ajuda-me, ajuda-me na minha incredulidade. E depois Jesus então curou o menino. Ajuda-me na minha incredulidade. Outro que teve as evidências todas diante do seu nariz foi Faraó. E mesmo assim não quis deixar o povo ir. Não se humilhou. Frente a frente também podemos colocar David e Saul. Saul não soube aceitar e reconhecer os seus pecados. Saul foi orgulhoso, arrogante, quis fazer as coisas à maneira dele. E quando foi confrontado, não se arrependeu. David fez coisas hediondas. Matou o marido de uma mulher com quem ele dormiu e engravidou para encobrir essa gravidez. Mas quando foi confrontado, o que é que David fez? Arrependeu-se. Então uma pessoa humilde está sempre disposta a se humilhar, está sempre disposta a aprender. Uma pessoa humilde vai dizer como aquele homem: Eu não creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. E isto demonstra o quê? Demonstra humildade. O próprio Jesus sujeitou-se à natureza humana. E diz-nos Lucas, quando a única passagem que temos que descreve a infância de Jesus, diz que Jesus crescia em quê? Em sabedoria, estatura e graça. E o autor aos Hebreus diz em 5:8: Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então Jesus, enquanto humano, adquiriu o conhecimento e a experiência, nomeadamente ao lidar com as limitações da humanidade e com as tentações que lhe iam sendo colocadas. No entanto, Jesus nunca pecou, como nós sabemos. Então, Jesus, e vejam isto aqui, Jesus, que é o Criador e o sustentador de tudo o que existe, do universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas, de toda a natureza, do ser humano, das leis da física, das leis da química, das leis da biologia, de toda a complexidade da vida que existe. Jesus criou e sustenta. Ele se fez homem, ele humilhou-se e ele cresceu em sabedoria. Ele que é a própria sabedoria. Ele que é a própria sabedoria. Cristo trilhou este caminho para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós nele pudéssemos trilhar este caminho também. Ele não tinha necessidade disso, mas ele deu-nos o exemplo para que nós, que temos necessidade de crescer em humildade, o possamos fazer também. Nós que temos falta de sabedoria não podemos ficar cativos no nosso orgulho, mas devemos pedir a Deus, conforme exorta Tiago, a pedir sabedoria. Quantas vezes o orgulho não nos faz teimar diante dos factos e dos argumentos, só para mantermos a nossa posição? Já sabemos que estamos errados. Quantas vezes não acontece em discussão de casal, ou entre pais e filhos? Já sabemos que estamos errados, mas não queremos dar o braço a torcer. Os factos estão todos ali. Já sabemos qual é a atitude que devemos tomar em relação a uma situação em que fomos injustiçados, mas em que sabemos que também nos excedemos. No entanto, o nosso orgulho trava-nos de nos humilharmos, de engolirmos sapos e de reconhecer no que é que estivemos mal. De reconhecer os nossos pecados e erros. Em muitos momentos, no casamento, com os filhos, em amizades, em relacionamentos na igreja, no trabalho, na escola, para não darmos o braço a torcer, trazemos mais argumentos que nem têm nada a ver. E pior ainda é quando nós trazemos situações do passado que já estavam resolvidas.
só para ganharmos aquela discussão. Ou também é nesses momentos que muitas vezes vamos buscar defeitos do outro que não são os chamados para aquele momento. E é muitas vezes aí, fruto desse orgulho, que mais se magoa o outro, que mais se fere o outro. E que mais feridas são abertas. E é muitas vezes aí que situações difíceis de se reparar nascem. Isso é pecado. Isso é ser cego. Isso é ser-se cego pelo orgulho. Se somos de facto crentes, se um dia nós já nos arrependemos dos nossos pecados, se já trilhamos esse caminho descendente de humilhação e contrição, que é a maior humilhação que podemos alguma vez trilhar, o caminho de humilhação que podemos trilhar, é o reconhecermos que nós não temos nada, que somos pecadores e que Deus é santo e que precisamos totalmente da graça dele para que possamos ser salvos. Se nós já trilhamos esse caminho, nós vamos ter o caminho de Jesus como o maior exemplo. Aquele que não nos devia nada e a quem nós devemos tudo. Aquele que nos tirou da nossa perdição e nos deu a salvação. E vamos seguir o seu exemplo. Vamos considerar o outro como superior a nós mesmos. Jesus fez isso. Enquanto estivermos errados, e pensem nisto, é que nem bom senso se faz manter-se no orgulho desta forma teimosa. Porque enquanto nós sabemos que estamos errados e não damos o braço a torcer, o nosso coração vai amargurar. O nosso coração vai ganhar raízes de amargura, vai se fechar, vai se endurecer diante do outro e diante de Deus. Nunca vamos crescer em nossos relacionamentos. Nunca. Enquanto há orgulho, não há crescimento nos relacionamentos. Seja no cônjuge, seja com os filhos, seja na igreja, seja no trabalho, seja com quem for, nenhum relacionamento progride onde há orgulho. Nenhum relacionamento progride se não há espaço para reconhecer os erros. Se não há espaço para se reconhecer limitações. Se não há espaço para se aprender com o outro. Todas essas áreas da vida surgem... essas áreas são destruídas por causa do orgulho. Casamentos são destruídos por causa do orgulho. Relacionamentos entre filhos e pais são quebrados por causa do orgulho. E muitos relacionamentos na vida são destruídos por causa do orgulho. Em última análise, é sempre o orgulho. De uma das partes ou das duas. A nossa fé também só cresce no reconhecimento da dependência de Deus, no reconhecimento das nossas limitações, da nossa própria falta de fé, numa atitude contínua de confissão de pecado. Se nós não andamos a crescer em fé, é porque temos orgulho. Porque é o orgulho que nos faz pecar. Porque é o orgulho que nos faz não confessar pecado. Porque é o orgulho muitas vezes que mantém as pessoas longe do relacionamento com a igreja. Porque ficaram decepcionadas com alguém, porque alguém lhes falhou, porque vê que os outros são hipócritas, mas na verdade aquilo que ela não quer é aceitar que ela é pior do que os outros. Porque nós somos tão ou piores do que os outros. E se não nos queremos relacionar com os outros, como a igreja, com colegas de trabalho, por causa das falhas dos outros, é porque não temos humildade para ver que nós próprios também temos falhas. E não damos espaço para que relacionamentos sejam restaurados. Quem acha que sabe tudo e é autossuficiente nunca vai aprender nada. Nem vai reconhecer nada. Está perdido em si mesmo. E este é o último ponto. Está perdido em si mesmo. E este é o último ponto. O orgulho teimoso e impenitente leva Deus a deixar-nos entregues a nós mesmos. O orgulho teimoso e impenitente leva Deus a deixar-nos entregues a nós mesmos. Já a humildade é o passaporte para os braços restauradores de Cristo. Este é o último ponto. A resposta de Jesus aos dois grupos é totalmente oposta. Totalmente oposta. A um Jesus deixa, a outro Jesus instrui. Face à humildade e desejo dos discípulos em segui-lo, Jesus tem paciência e leva-os a finalmente entender aquilo que eles tinham que entender naquele momento. Terem cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Agora, o ensino deles era totalmente oposto. Os primeiros era baseado em tradições não divinas e os segundos negavam a literalidade da verdade das Escrituras. Mas, apesar dos ensinos destes dois grupos serem diferentes, todos vinham da mesma fonte. Qual era essa fonte? Um coração não arrependido. Uns queriam ser salvos pela sua justiça, os fariseus, pelo seu desempenho. Os outros achavam que não tinham que ser salvos. Os seus olhos estavam postos no aqui e no agora. Ou seja, ambos
Tanto uns que achavam que podem fazer tudo por eles, tanto os outros que não veem a necessidade de um Salvador, não precisam de um Salvador. Okay? Era isto que os discípulos deviam evitar. Eles deviam fugir desta influência. Eles deviam de perceber que precisam do Salvador e não copiar este caminho que os fariseus e saduceus estavam a ter. É o orgulho que, como vimos, destrói relacionamentos. É o orgulho que trava alguém de se reconhecer como pecador, que faz com que alguém não reconheça Deus como sendo Deus. E por isso, Deus vai se opor a essas pessoas. Tiago 4,6 diz, Deus faz o quê com os soberbos? Resiste aos soberbos. Provérbios 18,12 vai dizer que o fim dessas pessoas é a queda. E a Bíblia mostra como Deus condena o orgulho. Ezequiel diz, assim diz o Senhor Deus, já consideras o teu coração como se fosse o coração de um Deus? Trarei estrangeiros sobre ti, os mais terríveis dentre as nações, os quais sacarão espadas contra a beleza da tua sabedoria. Isaías 2,12 diz, pois o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o orgulhoso e arrogante, contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E uma das formas que Deus condena a pessoa orgulhosa, como é que é? É deixando-a entregue a ela mesma. Deixando-a entregue a ela mesma. Provérbios diz assim, vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos, ou seja, uma pessoa orgulhosa, há mais esperança para o tolo do que para ele. Está cego. Pessoas que não reconhecem o seu estado, por rejeitarem o conhecimento de Deus, são entregues a elas mesmas. Romanos fala isto, Paulo diz, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda a forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam as que as praticam. Estas pessoas que praticam todas estas coisas estão entregues a elas mesmas. Ao seu pecado, aquilo flui. Deus deixou-as entregues a elas mesmas. Já aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem as suas limitações, a esses Jesus faz o quê? Jesus ensina, Jesus instrui, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus salva. Deus se opõe aos arrogantes, mas Deus dá graça aos humildes. Jesus começou o sermão do monte por dizer, bem-aventurados os pobres, os mendigos, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Mateus 5,3. O salmista escreveu o Salmo 51, sacrifício aceitável para Deus é o espírito que? Quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Aquele que confessa, aquele que reconhece, aquele que crê em Cristo, obtém a salvação. Agora há aqui uma encruzilhada. Há aqui um cruzamento a que nós chegamos. É que todos nascem cegos em orgulho. Este é o estado do homem depois da queda. Toda a gente nasce nesta condição, cego pelo orgulho. Os discípulos nunca entenderiam nada se Jesus não lhes explicasse. Mas os discípulos nunca andariam com Jesus se Jesus não tivesse ido ter com eles para escolhê-los. Jesus disse aos discípulos, não foram vocês que me escolheram. Fui eu quem vos escolhi. Foi por graça que aqueles homens começaram a ser curados da sua cegueira. Nenhum cego espiritual se cura a si mesmo. Nenhum morto se ressuscita a si mesmo. É a graça que é derramada como colírio nos seus olhos para que veja. E ao ver, ele não vai querer outra coisa a não ser aquele que lhe deu o colírio para ver. Cristo, a graça irresistível. Por isso, se tu e eu vamos a Cristo, e este é o ponto alto, é se tu e eu vamos a Cristo, é porque Ele nos deu essa graça, porque a fé é um dom de Deus. Ele rompeu o nosso orgulho. Ele nos deu a fé para que nós pudéssemos crer nele. Ele revelou a sua santidade e a nossa sujidade. Ele mostrou o quão carentes e necessitados nós estávamos de um Salvador, de um médico para a nossa alma. Caso contrário, nós andaríamos ainda a fazer o quê? A tatear. Porque não há quem busque a Deus, diz Paulo aos Romanos, não há um justo sequer.
Se não tivesse sido Ele em romper com a sua luz nos nossos olhos, em romper com a sua voz na nossa surdez, nós não veríamos, nós não ouviríamos, porque nós estávamos fechados no nosso orgulho. É pura graça, do início ao fim, o autor e o consumador da nossa fé. Então a pergunta que eu te lanço é: já reconheceste que precisas dele? Se ainda não o fizeste, falo agora. Reconhece a tua debilidade, o teu pecado, a tua arrogância e clama para que Ele te salve. Clama. Confia nele. Agora, alguns aqui podem ver: eu não vejo necessidade de ser salvo. Eu não vejo. Se há alguma humildade em ti, pede-lhe que Ele te cure da tua cegueira espiritual. Pede-lhe que Ele te cure do teu orgulho. Pede que Ele possa irradiar essa luz e estrondar com a sua voz, para que então possas correr para Ele. Pede perdão pelo teu orgulho. Se não te arrependeres, Deus vai te deixar entregue a ti mesmo. Isto é a pior coisa que pode acontecer a alguém. É deixar que seja entregue a si mesmo, aos seus pecados, à sua obstinação. Porque é aí que a pessoa vai bater muitas vezes com a cabeça na parede. Vai arranjar problemas nesta vida praticamente irremediáveis. Mas pior ainda, vai passar a eternidade longe de Deus. Porque nesta vida quis andar longe de Deus. O orgulho é um cancro. Pior que o cancro. O orgulho espalha-se e destrói tudo o que é saudável. O orgulho não destrói só o nosso relacionamento com Deus, mas leva-te a tu destruires a ti mesmo, porque andas iludido quanto a ti e às tuas capacidades. Dificilmente vais reconhecer e aprender alguma coisa e destrói relacionamentos com as pessoas à tua volta. O orgulho destrói. Porque priorizas a supremacia da tua imagem, como Narciso. E Narciso é uma excelente ilustração. Narciso ficava a olhar-se na água límpida, transparente, e ficava a deleitar-se com a sua própria imagem. O quão lindo ele era. Qual é o fim de Narciso? Qual é o fim de Narciso? Alguém sabe? Morre afogado. No seu próprio orgulho. Porque tinha a sua imagem como suprema. Mas se nós um dia já nos humilhamos diante de Cristo, a imagem suprema que nós temos, para sermos conformados, para sermos transformados, para sermos moldados, para procurarmos seguir e imitar, qual é? A imagem de Cristo. Por isso não olhamos mais para nós mesmos, olhamos para Cristo. E aí vencemos o nosso orgulho. Tendo a imagem de Cristo em nós, quem é que nós vamos querer amar mais? A nós mesmos? Não. Vamos querer amar mais a Deus e ao nosso próximo. Estaremos prontos para assumir os erros, porque alguém pagou por esses erros. Estaremos dispostos a aprender com Deus e com os outros, porque temos noção das nossas limitações. Estaremos dispostos a sofrer prejuízo por aquele que sofreu maior prejuízo por nós. Estaremos dispostos em nos sacrificarmos em favor dos outros, porque outro se dispôs a sacrificar em nosso lugar. Cristo, por meio do seu Espírito, vai nos ensinar. Vai nos abrir os olhos para vermos mais e mais as maravilhas da sua lei e para vermos a sua glória. Vai nos conduzir a vermos desenvolvidos em nós o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Características que não existem em pessoas orgulhosas. Quanto mais humildemente formos a Ele diariamente, reconhecendo os nossos pecados, mais vamos crescer no conhecimento dele, mais vamos vê-lo em glória, mais vamos sentir a sua presença connosco, mais vamos crescer em santidade, mais e melhor vamos servir quem está à nossa volta. E o melhor de tudo, se Ele nos abrir os olhos da humildade deste lado da vida, se nos curar da cegueira do orgulho, então um dia o veremos face a face como Ele é. Então lembremos-nos. O orgulho leva-nos a usar os outros enquanto nos convém. Já a humildade leva-nos a estar do lado de alguém mesmo que isso nos traga prejuízo. O orgulho leva-nos a recusar e aceitar o óbvio. A humildade permite-nos sermos confrontados em nossa ignorância, imaturidade e falhas. E último, o orgulho teimoso e impenitente leva Deus a deixar-nos entregues a nós mesmos. Já a humildade é o passaporte para os braços restauradores de Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por este texto. E Senhor, se nós estamos aqui, Senhor, se nós te adoramos nesta manhã, é porque um dia tu rompeste o nosso orgulho e nos levaste a nos prostrarmos diante de ti e clamarmos por salvação.
a reconhecermos que precisávamos de um Salvador. Mas Deus, o velho homem, ainda permanece tanto em nós. As velhas práticas, ainda vemos tanto orgulho em nós. Em primeiro lugar, perdoa-nos. Perdoa-nos porque tantas vezes temos permitido que o nosso orgulho estrague o nosso relacionamento contigo e machuque relacionamentos com as pessoas que temos à nossa volta, em especial aquelas que amamos. Senhor, nesta manhã, que haja cura. Que haja cura em relacionamentos. A partir do momento em que cada um que sabe que tem sido orgulhoso despoja-se desse orgulho. À semelhança como tu despojaste a tua glória para servir a ninguém que podia te dar nada, Senhor. Senhor, que casais engulam o seu orgulho nesta manhã. Que pais e filhos engulam o seu orgulho nesta manhã. Irmãos e irmãs de sangue, mas também em Cristo, engulam o seu orgulho. Que não haja relacionamentos nesta manhã manchados por causa do orgulho, Senhor. Livra-nos do orgulho de acharmos que somos deuses sobre os outros, que nos faz achar que devemos ter sempre razão sobre os outros, que nos faz ficarmos fechados em nós mesmos e não irmos em direção ao outro para servir o outro. Pai, te agradecemos por Cristo. Te agradecemos porque na tua imensa, infinita paciência, tu nos estás a ensinar a trilhar este caminho de humildade. E é exatamente nesse ponto que nos estás a ensinar. Nos estás a dar mais uma vez a tua palavra nesta manhã. Nos dás mais uma vez a oportunidade de vermos a tua glória, de vermos a tua beleza diante de nós, a tua graça. Porque tu tiveste a iniciativa. Senhor, ajuda-nos a permanecer aqui de mãos estendidas, humildes, reconhecendo que precisamos continuamente dessa graça todos os dias da nossa vida. E se há alguém que está aqui nesta manhã, que ainda não dobrou o seu joelho diante de ti, por orgulho, por querer continuar a viver a vida do seu jeito, ó Senhor, faz aquilo que melhor tu sabes fazer. Toca nessa perna, como tocaste na perna de Jacó, Senhor, na coxa, e que essa pessoa se humilhe diante de ti e clame por salvação nesta manhã, Senhor. Opera a salvação, convence de pecado, justiça e juízo. E tudo isto para a supremacia da tua glória. Tudo isto para nós vermos-te belo, exaltado, glorioso como tu és. E te adorarmos e nos deleitarmos em ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém.